é considerado um líder, né, um líder cristão, já que é uma religião cristã, uma igreja cristã. Eu lhe conheci em 2007, né? Foi em 2007 que eu conheci o Evangelho, fui batizado naquela época numa das igrejas, né, de Cristo, que tem inclusive uma escola da Bíblia em frente à Rodoviária Nova. Só que eu fiquei pouco tempo lá. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses. Eu fui batizado em agosto de 2007, 26 de agosto. E aí eu procurei com os irmãos uma igreja em São Cristóvão, porque na época a minha esposa, que era minha namorada, morava em São Cristóvão e eu queria continuar com ela em São Cristóvão. Aí me indicaram uma das igrejas, né? Foi onde eu lhe conheci. Disseram, ó, tem Sim. um Aguinaldo, tal, tal. E eu lhe conheci e desde aquele tempo eu vi Aguinaldo à frente da igreja como um líder, desde 2007. Né? Hoje você está à frente de uma igreja aqui no povoado Umbaubá. E eu queria que você falasse assim, a importância de um líder cristão numa igreja. O que é que o líder O que eu faz? penso, né? Assim, vamos pegar um pouco esse conceito de líder, né? Isso Você é uma você não coisa gosta, né? natural. Você não gosta, né? Eu não, assim, porque biblicamente, né, não é muito usado esse termo, né? Por exemplo, a gente usa isso, mas na verdade, quando a Bíblia, o Novo Testamento trata de presbítero, né? Que eram as pessoas que eram responsáveis por cuidar da igreja, pastorear a igreja, né? Do Senhor Jesus. Mas assim, cara, eu vejo isso natural, Anderson. Eu, quando estava vindo para cá, eu vim até pensando sobre esse ponto, porque, cara, desde que quando o ser humano começou a espalhar pela terra, cumprir o propósito de Deus, né, o ser humano sempre teve a necessidade de liderar e ser liderado. Se você parar para pensar, cara, Moisés. tá na raiz do ser humano desde a origem. Por exemplo, né, não vamos entrar em detalhe nisso, mas em um casamento. Quem é o líder do casamento? O homem. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Numa família, quem deve liderar a família? O homem. Na sociedade, nós temos vários grupos na sociedade. Pai. E essas pessoas precisam que alguém o lidere, senão vira uma bagunça. Mas você acha que isso aí tem que seguir a linha? Ou você concorda que hoje em dia um casal junto, unido, conversando é melhor? Cara, então, é como eu falei, mas não quero entrar no detalhe, porque tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, que interpretam mal essa ideia de ser cabeça. De ser Eu cabeça, entendi o que você falou. entendeu? Eu entendi. Então, interpreta isso muito mal e acha que ele é o chefão. Porque tem Que aquela ele ideia de manda, cabeça o que manda, que ele né? manda e desmanda. Mas, né, quando a gente vai estudar sobre casamento na Bíblia, né, o plano de Deus para o homem e para a mulher, a gente vê que não é isso. Inclusive, né, Paulo, quando vai tratar disso lá na carta aos Efésios, ele vai dizer que o homem, né, ele deve ser o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Cara, isso mudou. Eu tenho um certo pensamento meio desviado assim com respeito a isso também, né? Eu não me excluo disso, não. Mas quando eu comecei a estudar as escrituras, procurar entender realmente os assuntos, aquilo dali, né, como Cristo espera de um seguidor dele nesse relacionamento conjugal, eu vejo que eu vi que era diferente do que até mesmo eu tinha aprendido lá na, na religião que eu fazia parte, né? Então, para mim isso é muito desafiador, cara, porque ser cabeça da minha esposa, da minha família, como Cristo é cabeça da igreja. Aí eu tenho que conhecer a Cristo, como é que Cristo lida com a igreja dele. Como é que ele lida com o seu povo, com os seus discípulos? Como é que Jesus trata eles? Cara, isso mudou Tem que ter muito. jogo de Isso cintura, mudou cara. muito a minha, isso mudou minha mente. Né? Mudou meu conceito de pensar sobre a ideia de ser cabeça. Ter cabeça não é ser um ditador. Não é você que você só fala. Você ouve. Né? Eu tenho uma parceira, eu tenho uma esposa que ela tem uma E ela tem opinião. e ela é o alicerce da família, né, cara? Quando você sai para ganhar um ganha-pão, ela tá lá segurando a barra com os guris, Pois a é, casa. entendeu? Então, lá no início, voltando para a origem, Deus primeiro fez quem? O homem, Adão. Mas né, lá o escritor diz que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem fique só. Vou fazer uma o quê? Uma escrava para ele,
Jamais. Não, Deus diz, vou fazer uma auxiliadora. Uma que seja idônea a ele. Deus não criou uma escrava. No Deus caso, criou uma companheira. o idônea é... Uma companheira. Ah, Deus criou um outro ser para ser a companheira do homem, na vida do homem. Né? A esposa, ela deve ser a companheira do marido. Então, num casamento tem que haver o companheirismo. Não é uma ditadura. Então, eu ouço os conselhos da minha esposa. E a mulher, ela tem uma percepção, às vezes, muito melhor do que a gente que é homem. Com certeza. Entendeu? Então, eu preciso ouvir minha esposa, ouvir os conselhos dela, né? Eu preciso estar atento às necessidades dela, em todos os sentidos. Porque é uma outra coisa que a gente podia É. uma outra, Outro dia, porque voltar para falar sobre casamento, né? família é uma coisa bem abrangente.